Bem-vindo ao meu canal. Nosso tema de hoje é 10 lições de vida de Buda. Buda foi um filósofo, meditador, professor espiritual e líder religioso que é acreditado como o fundador do budismo. Ele nasceu como Siddhartha Gautama na Índia em 566 a.C. em uma família aristocrática e quando tinha 29 anos, deixou os confortos de seu lar para buscar o significado do sofrimento que via ao seu redor. Depois de 6 anos de árduo treinamento yogi, ele abandonou o caminho da automortificação e em vez disso sentou-se em meditação consciente, sob uma árvore bodhi. Na lua cheia de maio, com o nascer da estrela da manhã, Siddhartha Gautama se tornou Buda, o iluminado. Buda vagou pelas planícies do nordeste da Índia por mais 45 anos, ensinando o caminho ou Dharma que havia compreendido naquele momento. Ao seu redor se desenvolveu uma comunidade de pessoas, vindas de todas as tribos e castas, devotadas à prática desse caminho. Hoje em dia, ele é venerado pela maioria das escolas budistas como o iluminado, que escapou do ciclo de nascimento e renascimento, transcendendo o karma. Seus principais ensinamentos focam em sua visão do dukkha, que significa sofrimento, e no nirvana, que significa o fim do sofrimento. Ele teve uma enorme influência não apenas na Ásia, mas em todo o mundo, e aqui estão as 10 lições de vida que podemos aprender com Buda. Pratique o caminho do meio. Buda diz: a raiz do sofrimento é o desejo. Siddhartha Gautama passou o resto de sua vida refletindo sobre as 4 nobres verdades. 1. Existe sofrimento. 2. A causa do sofrimento são nossos desejos. 3. A solução para o nosso sofrimento, então, é nos libertarmos de nossos desejos. 4. O nobre caminho óctuplo que leva à nossa libertação do sofrimento. Ele percebeu que a vida estava longe de ser perfeita e as pessoas muitas vezes tentam se distrair das realidades buscando apegos materiais como riqueza, fama e honra. Ele teve a chance de experimentar isso em primeira mão, tendo nascido em uma família muito rica. Antes de sua iluminação, ele saiu de seu palácio pela primeira vez e viu as 3 duras realidades: pobreza, doença e morte. Abraçando o ascetismo, ele depois tentou escapar dos sofrimentos internos se privando de qualquer conforto e necessidade material. Com isso, ele ficou muito doente e percebeu que seu ascetismo não o poupou de seus desejos e sofrimentos. Portanto, ele nos diz que devemos buscar o caminho do meio, a vida entre o luxo e a pobreza extrema, um equilíbrio entre a indulgência excessiva e a privação das coisas que desejamos. Para praticar o caminho do meio, deve se libertar-se de seus desejos. Devemos celebrar a ideia de o suficiente e abraçar um estilo de vida mais equilibrado e sustentável que abrace os prazeres da existência em vez dos prazeres do consumo. A enfermeira Bronnie Ware, uma enfermeira australiana que cuidava de pessoas terminais, diz que um dos arrependimentos comuns de uma pessoa prestes a morrer é: eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Temos a tendência de perder muito do nosso tempo correndo atrás de coisas facilmente descartáveis, conseguir os gadgets mais recentes, querer uma nova posição, querer ter 5 dígitos na conta bancária. Mas depois de conseguir todas essas coisas, ainda nos encontramos querendo mais, ou tristemente, percebemos que não estamos felizes com isso. Quando igualamos nossa felicidade à obtenção do que desejamos, nunca seremos felizes e sofreremos todos os dias. Adote a visão correta de acordo com o Buda, não fique chateado
chateado com pessoas ou situações, ambos são impotentes, sem a sua reação. O Buda está nos pedindo para adotar a visão correta, ser mais filosófico sobre as opiniões que mantemos, nos tornar conscientes do que pensamos e, então, investigar mais profundamente o porquê pensamos o que pensamos. Só então poderemos saber se nossos pensamentos são verdadeiros, falsos ou confusos. Nossos pensamentos afetam profundamente nossas decisões e relacionamentos diários, e tomaríamos melhores decisões em todos os aspectos de nossas vidas, se tivéssemos mais clareza sobre os fundamentos do nosso próprio pensamento. O problema conosco é que tendemos a reagir rapidamente às coisas que acontecem ao nosso redor. Stephen Covey, em seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, chama isso de regra 90-10 da vida. A vida é 10% o que nos acontece, 90% como reagimos a ela. Imagine que antes de ir para o trabalho, você tropeça na bicicleta do seu filho na entrada da garagem. Seu filho corre para ajudá-lo, pedindo desculpas, mas em vez disso você grita com ele, diz palavrões alto, o suficiente para sua esposa ouvir, que sai furiosa e diz para você moderar sua boca. Você começa uma discussão com sua esposa que termina com você perdendo seu ônibus da manhã ou quase sofrendo um acidente por dirigir muito rápido. Então, quando você chega 15 minutos atrasado ao trabalho, fica improdutivo o dia todo porque ainda está com raiva. Seu líder de equipe o repreende e, por causa do que aconteceu de manhã, você grita de volta com ele. Você volta para casa com suspensão disciplinar, tratamento frio da família e um dia amargo. Agora imagine alternativamente que quando você tropeça, se levanta, respira lentamente, então perdoa seu filho e diz: tenha mais cuidado da próxima vez, lembre-se de guardar sua bicicleta na garagem. Você não vai começar uma discussão desnecessária, que não pode resolver o que aconteceu, não vai perder o ônibus ou se apressar no trânsito, e vai assumir o controle do seu dia. Podemos ser felizes se nos tornamos proativos, não reativos ao que está acontecendo conosco. Precisamos ter uma visão correta das coisas, que sempre podemos escolher não ser afetados pelo que está acontecendo ao nosso redor, mas usar o que temos ao nosso redor para nosso próprio crescimento. Crie bom karma. Nas palavras do Buda, é a volição mental, ó monges, que eu chamo de karma. Tendo desejado, alguém age através do corpo, fala ou mente. No budismo, karma significa apenas ações da própria vontade de alguém, não todas as ações. Como as vontades podem ser relativamente boas ou ruins, o karma resultante será bom ou ruim. Bom karma levará a bons resultados e mau karma a maus resultados na vida. A volição é um conceito mais complexo nas filosofias orientais do que nas ocidentais, que define a vontade como uma faculdade independente das emoções e da razão. Nas filosofias orientais, a volição é o fator mais significativo na determinação do karma, é o que determina a qualidade ética da ação. A volição é um impulso mental, um desejo, nos impulsionando na direção de uma experiência particular. A volição é algo no cruzamento entre emoção e razão. Uma má volição é baseada em uma má atitude ou intenção e, para evitar um mau karma, precisamos alinhar nossas ações, atitudes e intenções positivas. Em outras palavras, precisamos trabalhar primeiro em nossas atitudes e intenções, para estarmos limpos em nossos pensamentos e sentimentos. Nossas intenções levarão às nossas ações e podem ter grandes consequências em nossa vida. Precisamos trabalhar em nós mesmos no presente, a fim de construir um futuro melhor para nós. Assim como o que fizemos no passado tem ecos no presente, o que fazemos agora terá ecos no futuro. Se não estudarmos bem para uma prova, podemos reprovar.
Se dormirmos além dos prazos e atrasarmos em fazer nossas tarefas, podemos nos atrasar. Se comermos demais, podemos sofrer de doenças no futuro. Se nos entregarmos ao tabagismo e ao alcoolismo, podemos lutar para abandoná-los nos anos vindouros. Mas lembre, se escolhermos nos esforçar mais, hoje, certamente iremos além de nossos erros passados. Se, por exemplo, escolhermos estudar melhor a partir de agora, ainda podemos alcançar nosso trabalho dos sonhos, ou nos formar no curso que amamos, mesmo que isso demore mais do que planejamos. Se escolhermos fazer um cronograma, planejar como equilibraremos nossas prioridades e nossa carga de trabalho, ainda podemos terminar e ser melhores em nosso trabalho. Se escolhermos começar a fazer exercícios, ainda podemos viver de forma mais saudável do que agora. Nada está escrito em pedra. Nosso passado não nos define, e o que fazemos hoje pode moldar nosso presente e futuro. No entanto, para fazer as mudanças certas exige esforço e este esforço não terá efeitos duradouros, a menos que venha de uma boa atitude e boas intenções, ou, em outras palavras, de uma profunda compaixão por nós mesmos e pelos outros. Viva cada dia como se fosse o seu último, ó Buda diz, ardentemente, faça hoje o que deve ser feito. Quem sabe? Amanhã a morte chega. O budismo acredita que a vida é um ciclo, de nascimento e renascimento, e nosso objetivo deveria ser nos libertar desse ciclo de sofrimento. O problema é que tendemos a pensar que temos todo o tempo do mundo. Colocamos todos os nossos esforços em um amanhã que pode não vir. Vou começar a me exercitar amanhã. Vou terminar meu trabalho amanhã. Vou ligar para minha mãe amanhã. Pedirei perdão amanhã. E essa é uma realidade que precisamos encarar. Se aprendermos a ver que todo dia pode ser o nosso último, viveremos ardentemente cada dia, fazendo as pazes com todos, fazendo o que podemos fazer hoje e dormindo tranquilamente à noite sabendo que vivemos nosso dia ao máximo. É por isso que é importante começar seu dia da maneira certa, praticando meditação de mindfulness por exemplo, quando você se concentra em respirar para dentro e para fora, você tem uma experiência direta da impermanência. Quando você medita sobre suas histórias dolorosas e tristes, você tem uma experiência direta do sofrimento. Isso te motiva a viver no momento presente. Quando você está comendo, coma. Quando você está lendo, leia. Quando você está fazendo seu trabalho ou na escola, faça suas tarefas com foco. Quando você está dirigindo seu carro, dirija seu carro. Quando você está com alguém, passe aquele momento com ela. Isso permite que você se afaste do passado e futuro e viva no momento presente, esteja onde estiver agora. Grandes coisas são resultados de pequenos bons hábitos. O Buda nos ensina, gota a gota se enche o pote. Da mesma forma, o tolo, juntando pouco a pouco, se enche de mal. Da mesma forma, o sábio, juntando pouco a pouco, se enche de bem. A abordagem budista sobre bondade e maldade é muito prática. O mal pode, por um tempo, nos levar à felicidade, mas todas as nossas más ações juntas eventualmente amadurecerão, e nos levarão a doenças e mais experiências. Então, embora possamos sofrer de tempos em tempos, mesmo sendo bons, todas as nossas boas ações eventualmente amadurecerão e nos levarão à verdadeira felicidade e bondade. De acordo com o Jornal Europeu de Psicologia Social, são necessários de 18 a 254 dias de exercício e prática constantes para desenvolver um novo hábito. Em qualquer habilidade que deseje aprender, você sempre pode começar hoje. Você não pode se exercitar por um dia e imediatamente assumir que de repente estará mais saudável.
Começando com pequenas coisas, como mudar para alternativas mais saudáveis de alimentação, caminhadas rápidas ou acordar cedo pela manhã para se alongar. Da mesma forma, qualquer mau hábito que deseje mudar, você sempre pode começar pequeno. A doutora Nora Volkow, diretora do Instituto Nacional de Abuso de Drogas do NIH, sugere que o primeiro passo é se tornar mais consciente de seus hábitos, para que possa desenvolver estratégias para mudá-los. Você pode começar evitando os lugares que podem desencadear seu vício, como diminuir seu tempo em pubs ou tentar alternativas mais saudáveis escolhendo pipoca sem sal ao invés de um pacote de batatas chips, ou mascar chiclete em vez de pegar um cigarro. Não importa se você falhar às vezes, isso faz parte da aprendizagem. Mostre sua sabedoria em silêncio, ó Buda nos diz. Saiba dos rios em fendas e frestas, aqueles em pequenos canais fluem ruidosamente, os grandes fluem em silêncio. O que não está cheio faz barulho. O que está cheio é silencioso. Ele acreditava que sempre há uma hora para falar e para ouvir. Se alguém for falar, deve falar apenas quando bem intencionado, justo, carinhoso e verdadeiro. Mas é preciso aprender a ouvir mais, reconhecendo que não sabemos tudo. Ele vai contra a tagarelice inútil ou aqueles que julgam arbitrariamente com seus preconceitos. Na informação digital de hoje, sempre que navegamos nas mídias sociais, é fácil cairmos em notícias falsas. Às vezes, até justificamos nossas crenças erradas com um vídeo do YouTube ou um único artigo. O pouco conhecimento é perigoso porque assumimos que há uma resposta fácil, que toda outra pergunta é inválida, que somos os únicos que conhecem a verdade. Chama-se o paradoxo da sabedoria. Tomemos como exemplo o grande Albert Einstein quando disse: quanto mais se aprende, mais se está exposto ao que não se sabe. Buda nos lembra que os sábios sabem ouvir, porque reconhecem que existem coisas que eles não sabem. Um pouco de conhecimento é perigoso, porque você pode estar tão convencido com sua opinião, que deixa de enxergar a verdade porque descarta facilmente outras pessoas. Alguém pode compartilhar sabedoria e também aprender com outro, ouvindo e se engajando em um diálogo saudável. Em caso de conflito, escolha a compaixão de acordo com o Buda. O ódio nunca é aplacado pelo ódio neste mundo. Somente pela não-violência o ódio é aplacado. Até mesmo Siddhartha Gautama experimentou discriminação e sofrimento, às vezes foi abusado e teve que passar por uma jornada difícil para construir seu legado. Também, outros líderes famosos, como Martin Luther King Jr. e Mahatma Gandhi, que defendiam a ação não violenta que levaram a mudanças sociais em seus países, foram vítimas de palavras, mais discriminação e descrença. O budismo nos ensina que o ciclo da violência, do ódio, do abuso, da vingança nunca pode ser interrompido com ódio. Quando alguém te insulta, e você insulta de volta, às vezes eles voltam pior. Quando alguém socar e nós revidamos, voltamos para casa com mais hematomas e feridas. A não-violência não é apenas se deixar ser assediado ou agredido, é uma maneira de se proteger de males ainda maiores. Tomemos como exemplo quando você é intimidado por um colega de classe ou de trabalho, contanto que você não se sinta fisicamente ameaçado, se fortaleça primeiro. Lembre-se de sua bondade, que as palavras deles nunca podem machucá-lo, e que você pode cometer erros, pode continuar tentando. Lembre-se, o valentão quer que você se sinta com raiva e impotente porque eles também estão passando por algo ruim em sua própria vida.
Algumas soluções práticas incluem: quando um valentão está se aproximando de você, conte de 1 a 100 para se acalmar, ou talvez você possa simplesmente se afastar, ou se ele te insultar, junte-se a insultá-lo e ria com ele. Depois, se afaste, ou você pode olhá-lo com compaixão e ser gentil com ele. Faça algo a respeito. Não guarde isso. Não se esconda disso. Talvez pedir ajuda às autoridades possa ajudar, especialmente se o bullying se tornar grave ou envolver agressão física ou abuso. Meditar sobre seus próprios dons lhe permite ver que você é mais do que o que eles dizem. Escolha amigos pela qualidade e não quantidade. De acordo com o Buda, a admirável amizade, a admirável companhia, a admirável camaradagem é, na verdade, toda a vida sagrada. Quando um monge tem pessoas admiráveis como amigos, companheiros e camaradas, pode-se esperar que ele desenvolva e siga o nobre caminho óctuplo. O Buda nos lembra que é melhor buscar companhia de homens nobres do que se associar a mais companhias. O Buda reconhece que a vida não é uma jornada solitária. No caminho, encontramos muitas pessoas, mas nem todas essas pessoas são boas influências para nós. Alguns maus hábitos são desenvolvidos por causa da pressão negativa dos colegas. Em nossas experiências, quando estamos ricos ou prósperos, quando somos famosos ou conhecidos, as pessoas gostam de estar ao nosso redor. Mas quando precisamos de apoio, encontramos menos amigos para recorrer. Podemos tomar a decisão de escolher as pessoas que podem nos influenciar a ser melhores. Bons amigos são aqueles que te levam à bondade, à virtude, a desenvolver bons hábitos, e não aqueles que te deixam se desviar, aqueles que te empurram aos vícios. É melhor ter poucos amigos que realmente te apoiam e se importam com você, e que trabalham com você rumo a uma vida melhor. Seja generoso nas palavras do Buda. Milhares de velas podem ser acesas de uma única vela, e a vida da vela não será encurtada. A felicidade nunca diminui ao ser compartilhada. O Buda sempre enfatizou como a generosidade e ajudar uns aos outros podem criar uma grande mudança no mundo. De acordo com várias pesquisas, existe um efeito dominó da bondade. Assim como a raiva ou o medo podem ser transmitidos aos outros, um simples ato de bondade também o faz. Um simples sorriso a alguém pode inspirá-los a trabalhar melhor. Um gesto de compaixão pode ser transmitido a outra pessoa. Quando você ajuda alguém a carregar suas compras, eles podem se inspirar a abrir uma porta para um estranho. Esse estranho seria inspirado a transmitir esse ato de bondade, dando um almoço a um colega de trabalho ou ajudando uma pessoa idosa a atravessar a rua. Muitas coisas podem surgir desse simples ato de bondade. O Buda, no entanto, primeiro nos pede para cuidarmos de nós mesmos. Você não pode dar o que não tem. Você realmente pode querer ajudar as pessoas ao ponto de se esgotar ou ultrapassar seus limites ou não se dar tempo para comer ou dormir, e então você fica doente ou esgotado, então não seria capaz de oferecer ajuda a mais ninguém. É importante cuidar de si mesmo, viver de forma saudável, se dar tempo para meditação, pedir apoio de outras pessoas, porque só assim você pode dar a força e o amor que tem dentro de você. Você também pode ser um Buda. Em nossa citação final para este vídeo, o Buda diz: você mesmo deve se esforçar. Os Budas apenas apontam o caminho. Todos esses ensinamentos de vida dados a nós por Buda têm o objetivo de nos ensinar que também podemos ser um Buda, também podemos nos iluminar, mas apenas se escolhermos viver diariamente esses ensinamentos do budismo. Os Budas que vieram depois dele e desenvolveram o budismo podem ser uma fonte de inspiração e guia para todos nós.
Agora, podemos sentir que a vida é sem esperança, podemos nos encontrar endividados, infelizes, no trabalho, tendo brigas com nossa família e amigos. Podemos sentir que a vida já é muito difícil para nós. Buda nos lembra que a mudança começa conosco. Devemos assumir o controle de nossas vidas e não deixar nas mãos do destino ou dos céus. Lute bem e não desista facilmente. Cada um do nobre caminho óctuplo, visão correta, resolução correta, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta, são coisas que podemos começar a cultivar, mais pelos hábitos que construímos. Sempre podemos ler mais, pesquisar mais e esperamos juntos alcançar a libertação da vida de sofrimento, ou nirvana, para o qual Buda nos guia. Então, se gostou deste vídeo, certifique-se de conferir o canal completo, e para mais vídeos que o ajudem a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.